retornar com a nossa aula 2 e vamos continuar falando sobre as grandes navegações. Eu sou a professora Daniele Neri e vamos trabalhar de novo a disciplina de História com as turmas do 7º ano. Vamos falar agora sobre a expansão portuguesa nesse século XV. A gente já fez alguns tópicos, né? Já falou algumas coisas. Aqui a gente vai colocar uma cronologia dessa expansão, de que forma Portugal ele se expande. Os portugueses eles chegaram às Ilhas da Madeira no ano de 1419, dando um salto ali para o ano de 1443, atingiram a ilha de Arguim junto ao Rio do Ouro e no ano seguinte o Rio Senegal. 4 anos depois eles criam a feitoria e iniciaram o comércio com os africanos que desenvolvia principalmente, principalmente ali o ouro em pó, escravizados e armas de fogo e pólvora. Então, esse comércio envolvendo os africanos, o ouro em pó e armas de fogo e pólvora foi bem lucrativo e contribuiu bastante para o desenvolvimento de Portugal nessa época. Então, chegaram ali no ano de 1456 às Ilhas de Cabo Verde e nesse período também eles constroem engenhos de produção de açúcar, também utilizando a mão de obra escravizada. Dando outro salto para o ano de 1482, eles erguem o castelo de São Jorge da Mina. Nesse mesmo ano chegam à foz do rio de Zaire, iniciando a exploração de Quém do Congo. E pulando ali para o ano de 1488, Bartolomeu Dias ele contorna o Cabo das Tormentas, situado no extremo sul da África. Para valorizar o feito, o rei de Portugal, Dom João II, ele muda o nome do local para Cabo da Boa Esperança. No ano de 1498, Vasco da Gama chega a Calculite, na Índia, uma das mais importantes fontes de especiarias. E a gente pode esquecer que em 1500 eles chegam no continente americano. Planejamento das navegações. Planejar sempre é preciso, certo? Como uma pessoa vai se lançar aos oceanos, aos mares ou qualquer outra coisa que a gente vai fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, necessita-se de planejamento, porque se não planejarmos, as coisas não saem tão certo. Até planejando não dá tão certo, imagina sem planejar. Então, nas navegações não era diferente. Navegar lá nos séculos XV e XVI era uma tarefa muito arriscada, principalmente quando se tratava de mares desconhecidos. Era muito comum o medo gerado pela falta de conhecimento e pela imaginação da época. Muitos acreditavam que o mar ele pudesse ser habitado por monstros, e enquanto outros tinham ali uma visão da terra como algo plano e, portanto, ao navegar para o fim, a caravela ela poderia até mesmo cair em um abismo. Dentre deste contexto, planejar a viagem era uma extrema importância. Os europeus contavam com alguns instrumentos de navegação, como, por exemplo, a bússola, astrolábio e a balestilha. Esses dois últimos utilizavam a localização dos astros como ponto de referência. As caravelas eram capazes de transportar grandes quantidades de mercadoria e homens. Numa navegação participavam marinheiros, soldados, padres, ajudantes, médicos e até mesmo um escrivão para anotar tudo o que acontecia durante as viagens. As navegações portuguesas e o descobrimento. Então, a expansão marítima portuguesa ela teve início lá no ano de 1415, com a conquista de Ceuta localizado no norte do continente africano. No ano de 1498, Portugal realizou uma das mais importantes navegações, a chegada das caravelas, comandada por Vasco da Gama às Índias, navegando ao redor do continente africano. Então, Vasco da Gama ele chegou a Calculite e pôde desfrutar de todos os benefícios do comércio direto com o Oriente. Ao retornar para Portugal, as caravelas portuguesas carregadas de especiaria rendem lucros fabulosos aos lusitanos. Outro feito importante foi a chegada das caravelas de Cabral ao litoral brasileiro em 1500. Em uma quarta-feira,
avistaram um monte azul, verde azulado, de forma arredondada, ao qual deram o nome de Monte Pascal, pois era a semana da Páscoa. Os portugueses desembarcaram junto a uma aldeia do povo tupiniquim, no lugar onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Lá fincaram uma cruz de madeira para dizer que daquela data em diante as terras eram deles. E após fazer um reconhecimento da terra descoberta, entre aspas, né? Não se descobre o que já tem pessoas morando, né? Então já tinha um povo ali. Cabral, ele continuou o percurso em direção às Índias. Falando sobre as navegações espanholas, então a Espanha ela também se destacou nas conquistas marítimas desse período, tornando-se ao lado ali de Portugal uma grande potência. Enquanto os portugueses navegavam para as Índias, contornando a África, os espanhóis optaram por outro caminho. O genovês Cristóvão Colombo, financiado pela Espanha, ele pretendia chegar às Índias navegando na direção oeste. Em 1492, as caravelas espanholas elas partiram rumo ao Oriente, navegando pelo Oceano Atlântico. Então, Colombo tinha o conhecimento de que nosso planeta era redondo, porém desconhecia a existência do continente americano. Chegou em 12 de outubro de 1492 nas ilhas da América Central, sem saber que tinha atingido um novo continente. Foi somente anos mais tarde que o navegador Américo Vespúcio identificou aquelas terras como sendo um continente ainda não conhecido pelos europeus. Em contato com os índios da América, os espanhóis começaram um processo de exploração destes povos, pois estavam interessados na grande quantidade de ouro existente na região. Aqui eu trago para vocês o mapa e nesse mapa vocês podem estar observando ali as rotas dos navegadores portugueses e dos espanhóis. Está destacado ali, ó, as primeiras viagens portuguesas está em vermelha, depois vem Vasco da Gama, que está numa cozinha assim um pouco mais clara. Um amarelo bem mais forte as viagens que Cabral fez. E indo para as rotas espanholas ali, vamos ter em verde a rota que Cristóvão Colombo fez. E depois nós temos Fernão de Magalhães e Sebastião del Cano. Então, são algumas rotas que a gente pode estar percebendo que eles fizeram nesse período. Vamos falar sobre as consequências que as grandes navegações deixaram, que marcas ficaram e o que mudou a partir dessas navegações. A expansão marítima europeia deixou marcas em todos os continentes. Na Europa, percebeu que havia mais povos e línguas e costumes do que conhecido até então. Na maioria das vezes, o encontro de cultura ele foi repleto de violência. Nas Américas, a vida dos indígenas nunca mais seria a mesma. Os colonizadores trouxeram consigo uma nova forma de organização econômica, política e social, e dessa mistura, sempre desigual, nasceu as sociedades híbridas da América Latina. A África, ela foi o palco de deportação de milhares de pessoas, que foram reduzidas ao quê? À escravidão. Nas Américas, os negros escravizados aprenderam a se reinventar e misturaram suas crenças e costumes com os alimentos nativos e aqueles oferecidos pelo colonizador. Os reinos asiáticos permitiram que os europeus se estabelecessem em seu território de maneira restrita. A circulação dos europeus era só permitida nos portos e, mesmo assim, constantemente vigiados. Isso não impediu que os produtos asiáticos chegassem à Europa e modificassem a moda e a arte daquele momento. Dessa maneira, as consequências das grandes navegações são sentidas até hoje, pois foi esse movimento que permitiu a difusão da sociedade europeia nos 4 continentes. Então, alunos, por hoje é só. Me despeço de vocês e nos encontramos na nossa próxima aula, tudo bem? Tchau!